Muitas vezes, quando a gente vai aprender as coisas, a gente não presta atenção, não fica atento, acaba não aprendendo direito. Mas na hora que a gente vai executar e colocar em prática, a gente acaba se prejudicando, fazendo errado e o prejuízo sai grande. No mundo espiritual, nós vemos muitas pessoas correspondentes a Deus e a palavra de Deus através de Cristo, agindo da mesma maneira. Não prestam atenção, não ficam atentos, não procuram aprender direito e quando vão agir espiritualmente, agem totalmente errado, trazendo coisas prejudiciais para suas vidas e para suas famílias. É o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Ô glórias, que a paz esteja no coração, família de Deus, família maravilhosa, vem com a gente, vem na fé. Vamos aprender um pouquinho hoje para fortalecer o nosso coração. Olha, na vida, muitas vezes nós temos vários momentos de aprendizado, de ensinamento que nós temos com as pessoas. E às vezes nós prestamos atenção, aprendemos direitinho e quando vamos executar, fazemos certinho e acabamos sendo beneficiados. Mas muitas vezes, naquele aprendizado, naquele ensinamento, a gente não dá muita atenção, não presta muita atenção, não dá muito valor e a gente acaba aprendendo de maneira errada ou não aprendeu direito e quando põe em prática, em execução, acaba dando errado e prejudicando. No mundo espiritual, hoje nós vemos as mesmas coisas acontecendo. Por quê? Jesus ele é muito claro, Deus ele é muito claro, não só agora na Igreja de Cristo, desde lá de trás. A falta de interesse do conhecimento da palavra de Deus, a falta de interesse do conhecimento do Evangelho de Cristo, mas eu não digo um interesse só de conhecer, de saber, de ouvir, mas de se aprofundar, ser perfeito e perfeita diante de Deus no conhecimento, na graça, na sabedoria, para colocarmos em prática aquilo que Deus realmente quer que nós colocamos. Tudo aquilo que Jesus espera na expectativa de cada um de nós e o que Ele nos conduz no que devemos e que não devemos fazer. E hoje, o que nós menos vemos é pessoas realmente interessadas em buscar profundamente o aprendizado da palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. É superficial, quando falamos as pessoas não têm paciência, você está dando ensinamento da Bíblia de 40, 50 minutos, as pessoas já ficam nervosas na igreja, nervosas. Vídeo no YouTube, então, se você fizer um vídeo de 15, 20 minutinhos instruindo as pessoas com a palavra de Deus, não dá 7, 8 minutos, já corta. Talvez você já está com o dedinho aí para cortar esse vídeo, mas ó, se você está com o dedinho para cortar esse vídeo, aproveite seu dedinho, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal, para que a gente possa continuar falando de Deus para você e ajuda muito aí nas plataformas, amém? Quanto o que nós estamos aprendendo, o que acontece? Quando a pessoa nos ensina, a gente não presta atenção, não fica atento, não aprende certinho, a hora que a gente for pôr em prática, te prejudica. Com a palavra de Deus, a mesma coisa. Se a gente não se interessar em ler, conhecer, se aprofundar, a gente vive 24 horas por dia num mundo a qual os atos que a gente faz por meio desse corpo reverberam no mundo espiritual. E tudo que nós fizermos errado, que não agrada a Deus, errado, que não é da parte de Deus e sim da parte do diabo, a gente vai colher os frutos do mal e do diabo sobre as nossas vidas. E não é eu que falo, é a palavra, é a Bíblia. E hoje o que menos nós conseguimos encontrar, que devia ser a maioria, são pessoas interessadas em se aprofundar e conhecer a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Olha o que ele fala, Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então o erro vai gerar o pecado. Por que o erro vai gerar o pecado? Quando eu conheço a palavra, a vontade de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, vai ter dois pilares. Vão ser dois pilares. O que Jesus vai ensinar das coisas que nós devemos e Ele quer que a gente faça, e o outro pilar das coisas que Jesus vai nos ensinar, a qual Ele não quer que nós façamos. Então, se nós não conhecermos a palavra dEle, nós vamos nos deparar com situações, sem conhecer a palavra, nós vamos agir errado. Por quê? Vai ter coisas que Jesus falou para não fazer, por nós não conhecer a Bíblia, não conhecermos a palavra, estamos fazendo. Vai ter as coisas que Jesus fala para nós fazermos e por não conhecermos a palavra, a gente acaba não fazendo. E nisso nós erramos. E o erro prejudicial é que gera o pecado. A palavra é clara em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós erramos na palavra de Cristo por não ter o conhecimento dela, geramos o pecado diante de Deus. Então, tem coisas que você está fazendo, mas quando você vai ver na Bíblia, Jesus não quer que você faça, Ele não permite que você faça. Tem coisas que você não está fazendo e quando você vai ver a Bíblia, você vai ver que Jesus pede, ordena que nós venhamos fazer. E por nós desobedecermos, nós pecamos contra Deus. Ah, pastor, mas nesse caso, se nós pecarmos assim, Deus não vai cobrar de nós, né? Ele sabe que nós não conhecemos a palavra. Não, não, não. A Bíblia diz,
Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia está aqui para todos nós lermos, aprendermos no Espírito e ouvirmos a pregação. Erramos porque não queremos conhecer, não tememos, não nos dedicamos nas Escrituras. Isso quem prejudica as nossas vidas. Quem é prejudicado e acaba sendo prejudicial para o próprio povo, para as próprias pessoas, para nós mesmos. Isso não é de agora. Isso já é lá de trás. A armadilha do diabo já vem há centenas de anos. Olha o que ele diz em livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo o quê? Destruído. Então veja que Deus fala em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído. E tem um motivo por aquele povo estar sendo destruído. Olha o motivo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitei para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei. Tá vendo? Ele tem um motivo, ele fala, o povo está sendo destruído, por quê? Falta o conhecimento. O povo não tinha o conhecimento da lei, da palavra, dos mandamentos, daquilo que Deus falava para eles fazerem, por eles não ter conhecimento, eles não faziam e pecavam. E daquilo que Deus falava para eles não fazerem, e por eles não terem conhecimento, eles faziam e pecavam diante de Deus. E com isso eles estavam sendo o quê? Destruídos. Não estavam sendo abençoados, beneficiados e aprovados por Deus. Pelo contrário, estavam sendo reprovados por Deus e destruídos nas suas atitudes. Aí você chega hoje na igreja e vem dizer, não, pastor, mas Deus não vai cobrar de mim um pecado, porque ele não sabe que eu não conheço a Bíblia, não sei ler a Bíblia, não sei entender a Bíblia. Tudo bem, se você acha e diz para nós que não consegue ler a Bíblia e entender a Bíblia, procure pelo menos uma igreja séria, onde tem um pastor sério que te pregue a Bíblia seriamente e procure abrir o seu coração e os seus ouvidos e o seu coração, não só para ouvir, mas para praticar e viver as palavras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, para que você não seja um homem ou uma mulher andando errante, dizendo que é servo e serva de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus. E muitos hoje acreditamos que realmente pecam e erram porque não conhecem a palavra, mas tem muitos que pecam e erram por falta do temor, porque conhece a palavra, sabe que não deve estar fazendo, como se não houvesse amanhã, mas no dia do juízo final vão acertar conta com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que a palavra de Deus nos ensinou hoje e está nos ensinando hoje? Se nós não tivermos o interesse e prestarmos atenção em conhecer, ouvir e praticar as palavras de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, como varão e varoa perfeitos, valorosos diante de Deus, nós vamos errar, o erro vai gerar o pecado gera o salário, e o salário do pecado é a destruição, a morte, do inferno e o sofrimento neste mundo. Então nós temos que abrir os nossos olhos, porque a conclusão de Oséias 4:6 é uma só. Deus fala, o povo está sendo destruído. Espera aí, se o povo está sendo destruído, quer dizer que tem um motivo. Vamos achar o motivo do porquê o povo está sendo destruído. O motivo foi achado. O povo não tem conhecimento, o povo não está tendo acesso à palavra, às leis de Deus, às regras de Deus. Mas por que o povo não está tendo? Porque aqueles que deviam trazer o conhecimento de Deus para o povo, não trazia. Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. E hoje nós vivemos a mesma geração. As pessoas que deveriam trazer o conhecimento de Deus para o povo, não trazem. E quem são essas pessoas? Pastores, bispos, apóstolos, os pregadores dos dias de hoje. Mas Deus está dizendo que rejeitou esses pregadores. E se rejeitou esses pregadores, esses homens e mulheres, né? Mulheres não, porque pastora não tem na Bíblia, vocês deviam acompanhar e aprender um pouquinho mais. Esses homens que se dizem de Deus, que estão automaticamente enganando o povo, tirando o conhecimento, trazendo parte da Bíblia correspondente à riqueza, ouro, prata e prosperidade, mas omitindo a parte da Bíblia dos ensinamentos, das doutrinas e das regras, das correções, exortações e repreensões, para o povo ter ali o conhecimento da palavra para não pecar contra Deus e ao mesmo tempo entenderem que devem renunciar às suas vidas pecaminosas para servir a Deus de verdade. E quem é prejudicado? O povo. Então você está aí, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir o pregador da verdade, não quer congregar numa igreja séria, que prega uma palavra que corrige, repreende, exorta, não presta atenção, não pratica, não tem problema nenhum. Quem vai ser destruído é você mesmo. Quem vai ser destruído é a sua família mesmo. Por não ter o conhecimento da palavra, vai praticar os erros vai gerar o pecado, quem prejudica é vocês mesmos, e no dia do juízo final perdemos a salvação. Então quem é e vai ser prejudicado somos nós mesmos, por não ter o interesse de aprender corretamente
com a palavra do nosso Deus. Então, a partir de hoje, comece a prestar mais atenção nas palavras verdadeiras, nas pregações verdadeiras, procure ter mais interesse. E quando você ouvir Deus falando verdadeiramente na Bíblia para um pregador da verdade, preste atenção no que você está sendo instruído, porque não é o pregador, e sim o Espírito que está te conduzindo para você não errar mais e não ser destruído, você e sua família, e no dia do juízo final perder a salvação sua e da sua família. Espero que você tenha aprendido e espero você no próximo vídeo.